elas, eh, se conversam e elas acabam fazendo com que a gente se trave em alguns momentos, ou que a gente responda de uma maneira que acaba nos sabotando ao invés de nos ajudar. É a ideia de que a mulher ela já tem uma competência, mas acaba que em alguns momentos essas próprias coisas ali, crenças que foram construídas ao longo da própria vida, elas vão fazendo com que a gente não acredite na gente mesma e não invista na gente mesma. E o trono ele tá pronto, né, pra gente assumir o governo da nossa vida. A gente sabe que mulheres há muito tempo atrás, elas, não tiveram a mesma oportunidade que a gente tem, né. E hoje a gente tem a oportunidade de assumir o controle da nossa vida. E quem sou eu, né, quem que é essa que vos fala por aqui? Eu sou a Bruna Lima, eu sou psicóloga e mentora de mulheres, sou mulher, né, e eu me especializei em comportamento humano e governo emocional, especialmente focado em mulheres, em empoderamento feminino, na sexualidade feminina, que a sexualidade ela vai entrar também nesse campo, mas a gente vai falar sobre isso. E resgatar essas mulheres do modo sobrevivência para o papel de titular das nossas histórias. Eu sempre me incomodei com o fato das mulheres elas estarem no quando elas aparecem, elas aparecem na nota de rodapé das histórias, e não como personagens principais, não se sentindo ali no direito de se dedicarem à própria vida, né, focando no marido, no filho, em outras coisas, né, eh, e sempre os homens eles estando em um papel de destaque maior. Não no sentido de uma guerra de sexos, mas no sentido de: por que que a gente também não pode estar ali? E por isso eu criei o Clube das Ex-Exaustas, né, que é um método terapêutico estratégico. Eu gosto da praticidade. A gente está ali para resolver, para mudar, e não simplesmente para o acolhimento, né, pra validação. Mas qual que é o processo de mudança? Que são exatamente para essas mulheres que querem parar de sobreviver e começar a governar, porque é sobre isso. E como saber, né, se o trono ele tá vago ou se eu tô governando? Se é uma mulher que se sente invisível, porque muitas mulheres elas são brilhantes no que fazem, mas elas são pequenas em quem são. E se você pegou aí, toma cuidado, né. A diferença entre competência técnica e autoridade pessoal é o abismo que separa o fazer do ser. E muitas mulheres, muitas vezes, a gente tá nessa divisão, sabe, e tá perdida, eh, entre o reconhecer o valor do que faz, mas não reconhecer o valor de quem são. E é isso que a gente precisa entender. A gente precisa valorizar também quem a gente é, não só o que a gente faz. Não só o produto pronto, ou o serviço pronto, ou o resultado da outra pessoa, mas quem eu sou. E muito disso vem algo que aparece muito, gente, em todos os campos, tanto para quem é profissional, quem tem problema no relacionamento, quem vem porque tem problema com a família, né. A gente é treinado para depender da aprovação externa, da aprovação do outro. O nosso valor, ele só é válido, né, quando o outro nos diz que temos valor, ou só temos valor quando somos úteis para o outro, quando a gente faz algo para o outro e esse outro valoriza. Então tá sempre na mão do outro, além de um medo gigante do abandono, né. Ele é algo que está presente na grande maioria das pessoas, não só das mulheres, mas em muitos momentos para as mulheres isso é muito forte. Quantas mulheres aparecem aqui na terapia dizendo que é melhor ficar com alguém estando infeliz do que ficar sozinha, ou que estão buscando um relacionamento de uma forma muito acelerada e às vezes inconsequente, pelo medo de ficar sozinha. Né, o quanto as mulheres elas ainda seguem e percebe que isso se mistura? Porque o medo de ficar sozinha é também uma necessidade de validação, porque eu preciso que o outro esteja comigo para validar, porque se ninguém quiser ficar comigo, qual que é o meu valor? Aonde que está o meu valor se ninguém quer estar em um relacionamento, se ninguém quer estar na minha vida? Então eu preciso do outro para me dizer quem eu sou e onde está o meu valor.
E aí, eu acredito que o problema sou eu. Eu eu gosto muito quando aparecem as mulheres aqui que querem ser menos exigentes, e que vêm porque já tentaram tudo quanto é relacionamento, já buscaram, né, estão cansadas, estão exaustas, e elas chegaram na conclusão de que o problema é elas serem exigentes demais. E elas começam essa busca incessante para serem exigentes de menos. Mas por que que eu preciso ser exigente de menos? E qual é esse nível de exigência? E como que eu oriento a minha exigência, sabe? Porque será que o problema realmente está em eu ser exigente quando eu vou buscar pessoas para me relacionar? Estar em eu ser exigente quando eu vou construir relações, quando eu vou escolher grupos para participar? Ou o problema está em eu não colocar essa exigência realmente em jogo? Porque geralmente quando a gente vai entender essas mulheres exigentes, a gente percebe que a exigência está só na cabeça, mas na hora de executar, elas não colocam essa exigência para jogo, né. Elas abrem mão dessa exigência por uma necessidade de aprovação, por uma necessidade de ter alguém. Então, ela é exigente na cabeça dela, mas na hora da execução ela acaba não sendo exigente com as pessoas que entram na vida dela. E acaba que ela constrói essa ideia de que ela precisa querer cada vez menos. E as pessoas vão oferecendo cada vez menos, e ela vai ficando: "Nossa, mas eu ainda estou exigente". Percebe que é um ciclo? E sempre o problema é ela, nunca é: "Vamos escolher pessoas melhores, vamos aplicar realmente a nossa lista de exigências, vamos ver quem é que faz sentido para minha vida de verdade?". Porque a verdade é que se eu não governar minha mente, se eu não trabalhar minha mente, as nossas feridas elas vão herdar os nossos lugares, que é quando a gente começa com o processo de autossabotagem, a gente começa com alguns processos ali de automutilação emocional, e isso vai fazendo com que a gente construa relações, não só com o outro, mas com a gente também, que são, eh, disfuncionais. Eu falo, eu sou uma pessoa extremamente exigente, e eu me orgulho de ser exigente com as pessoas que estão na minha vida. Para estar na minha vida tem que pagar um preço alto. Eu não tenho tempo, eu não tenho disposição, eu ainda falo que o meu diagnóstico ele me deu um presente, né, que agora eu posso falar simplesmente que a culpa é do diagnóstico. Eu sou autista, então eu já não tenho uma bateria social muito grande, então todos esses processos aí, para mim, eles fazem muito sentido nesse caminho de se eu não tenho muita bateria social, para alguém estar aqui ela precisa valer a pena. Porque eu não vou gastar minha bateria com quem não acrescenta para minha vida. E o acrescentar para minha vida, às vezes, é como a Gleice que está aqui, que foi super parceira, super amiga, com palavras que me ajudaram muito num momento muito conflituoso da minha vida. Isso é acrescentar na vida de alguém, né. Então, o quanto que a gente fica também na vida das pessoas, muitas vezes pela necessidade de se sentir útil na vida de alguém, de ser a grande salvadora dos outros. Eu não salvo ninguém, eu não quero salvar ninguém, e eu só ajudo quem quer ajuda. Se a pessoa ela não quer estar na minha vida também, o problema não sou eu, o problema é que a gente não conversa, né, o problema é que a gente tem interesses diferentes. Então são todos esses caminhos que a gente precisa entender, e o quanto as nossas crenças elas vão nos colocando nesse lugar. Até porque a mulher ela vem já de um lugar de ser a salvadora, de ser a cuidadora, de ser a que dá conta. Eu lembro que eu tinha uma frase, né, bem-vindas aí Soraya e Lucimar, mas tinha uma frase que eu odiava. Muito obrigada. Deus abençoe. Bom dia. Amém. Mas tinha uma frase que eu odiava, gente, eu odiava muito, assim, eu tinha um ranço, mas um ranço, que era: "A mulher sábia edifica seu lar". Mas eu tinha um ranço, e teve 2 momentos ano passado que foram super interessantes pra mim, eu já falei sobre isso na rádio, que foi um dia que o meu marido me levou pra missa, em 2 missas no mesmo dia, e quem vai à missa na igreja católica sabe que a missa do dia é igual em qualquer lugar do mundo.
né? Então, se você for na missa 3 vezes no dia, você vai pegar a mesma missa. É a mesma liturgia. E adivinha qual que era a liturgia do dia? A mulher sábia edifica o seu lar. Eu, que ranço. E ele já olhava pra minha cara assim e ria. Sabe? Porque ele sabe que eu tinha um ranço disso. Por que vinha esse ranço? Porque se embutia na gente uma crença de que se o lar ele é desfeito, ou se algo sai de errado, se o marido te trai, se o marido sai da sua, te abandona, né? Se os seus filhos não prestam, se os seus filhos dão problema, a culpa é de quem? Tanto que você tá vendo lá um mini demoninho na rua, aí ninguém pergunta, cadê o pai? Todo mundo pergunta, cadê a mãe? Esse menino tem mãe, não? E tudo isso vai sendo colocado, consciente ou inconscientemente, na conta da mulher. E isso são cargas que a gente vai carregando cada vez mais, e trazendo esse peso e essa responsabilidade para a gente. Mas lembra, eu ressignifiquei essa frase, gente. Hoje eu adoro ela. Inclusive, eu uso ela, porque eu acredito realmente que a mulher sábia edifica seu lar. Lembrando que o nosso lar, ele começa pela gente, né? E por que que eu ressignifiquei ela? Porque chegou uma paciente para mim, o marido traía ela, o marido ficava num vem e vai de trocar de casa com outra mulher. Cada semana ele ficava na casa de uma, né? E ela estava com ele há muito tempo, isso gerou um monte de conflitos para ela. Ela teve um comportamento sexual disfuncional ali, nessa busca por carinho, por afeto. E ela se sentia muito culpada e queria tanto salvar esse lar, e ela trazia muito forte essa frase com ela. E naquele momento eu tive um insight. Eu falei assim: peraí, mas vamos olhar por um outro lado. A mulher sabe edifica seu lar. Mas seu lar está mais edificado com ele ou sem ele? Seu lar é melhor com ele ou sem ele? Então, será que edificar o seu lar é manter ele dentro da sua casa? Ou edificar seu lar é dar um pé na bunda dele e mandar ele sair logo e não deixar ele voltar? O que que é edificar o seu lar? O que que é edificar a sua vida? Porque não é simplesmente manter as pessoas ali dentro. E naquele momento que essa virada de chave aconteceu para mim, eu pensei assim: realmente, gente, a mulher sábia edifica seu lar. A mulher sábia edifica suas relações. A mulher sábia entende que a pessoa para estar na vida dela precisa pagar um preço. A pessoa para estar na vida dela precisa merecer aquele lugar. Não é simplesmente porque eu escolhi você em algum momento que você precisa estar na minha vida para sempre. Eu não preciso ser a pessoa que garante o seu lugar e a sua felicidade, nem para os seus filhos, para ninguém. A pessoa para estar na minha vida tem que pagar um preço. E se a pessoa sai da minha vida, o problema não sou eu. A gente pode só não ser compatível. Eu gosto de trazer exemplos porque eu acho que isso fica mais claro. Tem um casal que eu atendi uma vez e que eu falo que é meu maior case de sucesso. E eles são case de sucesso porque a ferramenta funcionou porque ela tinha que funcionar. E eu sempre conto essa história porque ela é sensacional, para desconstruir algumas crenças do que é dar certo, do que é dar errado, é, do problema sou eu, do medo do abandono, a necessidade da aprovação e várias outras crenças. Que o que aconteceu? Esse casal chegou para mim e era a terceira vez que eles agendavam um divórcio. Eles casaram muito cedo, eles estavam casados ali há uns 7, 8 anos, e era a terceira vez que eles agendavam um divórcio, mas eles não davam prosseguimento, e aquela era a última tentativa, tanto que eles estavam, acho que uns 4, 5 meses conversando sobre a terapia, mas nunca vinham. Naquele momento eles vieram para terapia. Aquela busca incessante de salvar o casamento. Com 5 minutos eu queria mandar eles divorciarem. Se eu pudesse dar, tipo o médico dá, sabe, receita. Divorcie. Separem. E quando eu falo isso, eu sempre falo que na cabeça das pessoas eu acho que elas imaginam uma situação caótica. Que o casal brigou, que o casal quebrou o pau ali naqueles 5 minutos. E não. Ficou visível que eles se amavam, que eles se queriam, que eles se respeitavam, que eles gostavam de estar juntos. Aí você pode estar aí pensando assim: ah, Bruno, por que que em 5 minutos você queria mandar eles divorciarem? Por que que eles não conseguiam ficar juntos?
Porque um queria casar, o outro queria comprar bicicleta. Eles tinham objetivos de vida diferentes, eles tinham necessidades diferentes. E não era sobre quem estava errado, era sobre incompatibilidade. A gente foi ensinada a achar pessoas que a gente ama, né? Quando a gente pensa no relacionamento. Eu tenho que encontrar quem eu amo. Tem quem faz o meu coração bater mais forte. Eu perder o ar. E por aí vai. Gente, isso aí é propaganda da Disney. Eu preciso buscar pessoas que sejam compatíveis comigo. Ah, Bruna, então amor não importa? Importa. Só que amor é uma construção. A paixão é essa loucura absurda, é essa coisa inquietante que é gostosa, mas a paixão não sustenta. Até porque a paixão não dura para sempre. Paixão acaba. E quando acaba, vocês podem ver aqueles amores que são super apaixonados, que é aquela paixão louca, geralmente são os relacionamentos caóticos, né? Por quê? Porque são duas faces da mesma moeda. O amor, eu falei isso com uma paciente essa semana, amor é entediante, amor é chato, amor é o dia a dia, amor é você cuidar da pessoa quando ela tá doente, amor é você preparar a janta quando você quer quebrar o prato na cabeça da pessoa. Amor é a pessoa te dar a fé, trazer uma florzinha pra você quando ela tá querendo te matar. Isso é amor. Amor não é querer a pessoa o tempo inteiro. Não sei você, Soraya, mas eu sei que a Lucimara e a Gleice, elas são mães. Gente, todo mundo Eu sou avó a avó, então e sou melhor. pastora. Ah, que legal! É, então, melhor ainda. Todo mundo fala que o maior amor que uma mulher pode ter é amor pelos filhos, né? Mas a gente ama os filhos o tempo inteiro. Eu tô passando pela experiência de me tornar mãe. Gente, tem dia que eu quero matar esses meninos. Tem dia que eu me pergunto o que, que eu tô fazendo com esses meninos. Se eu pudesse, em alguns dias, eu pegava eles, colocava numa caixinha, trancava dentro do guarda-roupa, deixava eles lá o dia inteiro, né? Por quê? Porque amor não é o tempo inteiro também. Amor é entediante, amor é chato. E a gente não ama o tempo inteiro aquela pessoa. E não é nossa obrigação também cuidar do outro o tempo inteiro. E quantas vezes a gente vai trazendo esse peso pra gente de que a gente precisa salvar o outro. E que se o outro não dá certo, o problema sou eu. Quantas mulheres carregam para si a responsabilidade pelas escolhas dos filhos, pelas escolhas do marido? Ele me traiu porque eu não queria ter intimidade com ele. Ele me traiu porque eu pegava muito no pé dele. Ele foi embora porque eu sou chata demais. Ele não faz as tarefas de casa porque eu sou o problema. É sempre nossa responsabilidade corrigir o outro. E até quando vai ser sobre a gente e não sobre o outro? Até quando a gente vai sentir que o problema é que somos exigentes demais e não que o outro está fazendo de menos? E muito dessas coisas, elas vêm lá de trás, sabe? Lá das nossas criações. A gente aqui pode fazer um recorte de cada geração, de como é o significado de ser mulher a cada geração, como a gente vai construindo o significado de ser homem, o significado e os papéis no casamento, na maternidade, no trabalho. Estava refletindo esses dias que nós mulheres evoluímos numa velocidade muito alta comparada à evolução masculina, né? O nosso papel na sociedade ele mudou drasticamente nos últimos 60 anos, não precisa nem ir tão longe. Enquanto do homem, ele basicamente continua igual. Eles começaram algumas coisinhas, algumas mudanças, mas ainda muito lenta comparada ao que mudou para a mulher. E esse desequilíbrio ele foi colocado na conta exclusivamente da mulher. O problema é que a mulher, ela saiu para trabalhar, ela agora quer ser independente, ela não dá conta das coisas, os filhos estão sem mãe, a mulher não dá conta de ficar em casa. Mas o quê? A mulher, ela se tornou a rei de família. A maior parte das famílias brasileiras
é comandada por mulher. E, além disso, mesmo quando o homem está ali, ela ainda precisa sustentar essa casa. Antigamente, a mulher estava dentro de casa, mas todo o sustento financeiro era do homem. Eu não sei vocês, mas eu não tenho condição de deixar a minha casa toda, o peso financeiro para o meu marido. A gente não mantém a nossa qualidade de vida. A gente não mantém o nosso padrão de vida. Então, eu preciso trabalhar. E nesse eu preciso sair e trabalhar. E aqui, não sei se vocês perceberam, mas eu não entrei nem na satisfação pessoal. Eu preciso trabalhar, a gente continua responsável por várias outras coisas. Porque a carga financeira, ela dividiu. Mas a carga de trabalho dentro de casa, a responsabilidade com os filhos, essa não. A divisão foi injusta. E aí, qual que é o problema? O problema é a mulher que não dá conta. O problema é a mulher que não consegue. Mas agora a gente está dando carga do que era já da mulher, mais um pedaço que era do homem. E lembre, eu nem falei de satisfação pessoal, porque antigamente o papel da mulher não trazia tanta satisfação. Porque a única coisa que você devia querer enquanto mulher é ser mãe. Você não precisa ter uma carreira, você não precisa se sentir reconhecida, você não precisa se sentir, buscar uma profissão, buscar uma satisfação que não tem a ver com seus filhos. Esses são outros processos que fizeram com que a gente também fosse sair de casa e trabalhar, porque essa satisfação ela vem de outros lugares. E muitas, enquanto nós, a gente desenvolveu uma hipervigilância que é treinada. As pessoas elas embutiram na gente a ideia de que mulher é cuidadosa naturalmente. Nós não somos cuidadosas naturalmente. Eu, por exemplo, eu era uma criança desajeitada, eu era chamada de Maria Homem, de macho fêmea. Eu era um menino, gente, no corpo de mulher. Eu era um meninão, assim. Eu gostava de jogar bola na rua. Eu detestava brincar de boneca. Eu odiava, achava entediante, achava chato pra caramba. E quantas de nós foram treinadas para serem cuidadosas, para estarem atentas, para prestar atenção? Senta direito, menina. Senta igual menina. Não, você não pode fazer isso, não, você é menina. Nossa, se você fizer isso, o que que fulano vai pensar de você? A menina, ela tá ali o tempo inteiro sendo controlada, sendo tolhida, as asinhas dela sendo cortadas continuamente. E aí isso gera um estado de hipervigilância. Eu tô o tempo inteiro preocupada com o que os outros vão pensar de mim, se o meu comportamento condiz com o que uma mulher deveria fazer. É o tempo inteiro. Mas desde pequenininha, o que que acontecia? Era o tempo inteiro falando, você não pode fazer isso, não. O que que fulano vai falar de você? Enquanto os meninos estavam lá, se divertindo. Ontem eu tive a experiência de que a gente foi no parque, depois a gente foi para o aniversário com os meus sobrinhos. Meu sobrinho saiu do parque todo sujo. A gente já estava atrasado, nós fomos para o aniversário, era um aniversário onde a gente tinha que passar por barro, tanto que ele tomou um tombo no barro. Ele chegou no aniversário sujo, com a bermuda toda suja. Eu falei, é desleixo? É pouco cuidado? Não, é funcional. Ele já ia sujar mesmo, ele ia rolar para tudo quanto é lado. A bermudinha estava suja, mas não estava caótica. Coisa de criança. Mas se fosse uma menina que chegasse, ninguém ia falou nada. Ninguém nem notou que o menino estava sujo. Mas se fosse uma menina, todo mundo tinha comentado. E não só comigo, com ela. E detalhe, ninguém pergunta pro meu marido, né? Nesse sentido. E quem lava a roupa aqui é ele. Mas o quê? Se a gente vê a criança suja, bagunçada, a culpa é de quem? E isso faz com que a mulher ela entre num estado de alerta. Foi isso que eu falei. A gente está o tempo inteiro preocupada com os outros. A gente está o tempo inteiro atenta para ver se o outro precisa de alguma coisa. A gente responde chamados das nossas famílias antes deles pedirem. Quem nunca pegou uma coisa que o marido, que o filho queria antes de te perguntar o que que era? Por quê? Porque a gente está ali nessa necessidade de ser útil. Meu valor está no serviço que eu presto para o outro. E eu não quero que o outro me abandone. Porque se eu deixar de ser útil, esse outro vai embora.
E como eu tô tão focada no outro, qual que é o tempo, energia, espaço que sobra para mim? Eu tô prestando tanto serviço pro outro, qual que é a hora que sobra para mim? Não tem, não dá. E aí que vem as crenças que vão escravizando a gente. E, como eu falei, elas não nascem do nada. A gente é criado para que elas não só sejam plantadas, mas que elas também frutifiquem. A crença da insuficiência. O quanto que a gente se sente insuficiente. Eu não sou uma boa mãe o suficiente, eu não sou uma boa esposa o suficiente, eu não sou uma boa funcionária, eu não sou uma boa empresária. Eu não sou boa o suficiente para quase nada ou para nada. Nunca tá bom. A famosa frase, né? Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Tá sempre culpada de alguma coisa, sempre infeliz, em algum aspecto, no sentido de eu sou o problema, eu tô fazendo errado, eu que não dou conta, eu que não consigo. E eu sempre pergunto para os meus pacientes, eu lanço um desafio valendo R$ 100 no Pix. Até hoje ninguém ganhou. Quem você conhece que dá conta de tudo? Um nome, uma pessoa, dá conta de tudo sozinha. Ou que mesmo dá conta de tudo. Quem aí que você conhece que consegue dar conta de tudo? Consegue fazer tudo? Se alguém tiver alguém, pode me mandar no chat que eu faço o Pix. Porque não tem, não existe ninguém que dá conta de tudo. E muito menos que dá conta de tudo sozinho. Não existe. Só que a gente está sempre querendo ser essa pessoa. E querer ser tá tudo certo. O problema é achar que eu preciso ser essa pessoa. Acreditar que eu preciso dar conta. Que eu preciso fazer tudo, que é o único jeito de eu ter valor. E o mérito, ele nunca vem. O que dá certo foi sorte, foi porque alguém me ajudou. Nunca é porque, não, eu sou boa. Eu falo, gente, eu sou inteligente pra caramba. Eu sou muito boa no meu trabalho. E eu gosto de falar isso por quê? Porque isso soa arrogante aos ouvidos de quem ouve. Especialmente se é mulher. Nós falarmos que somos boas, nós nos darmos mérito, soa arrogante, soa prepotente, porque a gente não se dá o direito de ser boa. A gente não se dá o direito de se sentir boa. Se alguém chega pra gente e fala assim, nossa, você tá bonita, qual que é a primeira resposta? São seus olhos. Não, eu estou bonita, obrigada. Por que que eu não posso reconhecer? Por que que eu não posso validar o meu mérito? Ou, nossa, que legal, você fez isso aqui. Ah, obrigada. Não, não fui eu não, foi a fulana que me ajudou. Foi ciclano ali que me ajudou com isso aqui. Eu sempre estou transferindo mérito. Ou então eu menosprezo o valor daquilo. Nossa, mas se eu soubesse o trabalho que deu. Nossa, se eu soubesse como é que foi difícil. Então, aprendam a se dar mérito. Aprendam a valorizar aquilo que vocês fazem e principalmente aquilo que vocês são. Eu não tenho medo de bater na tecla e dizer, bater no meu peito e falar, eu sou inteligente pra caramba. Isso é uma das coisas que eu mais valorizo em mim e foi uma luta pra mim a minha vida inteira de conquistar isso. Felizmente, eu vim com hiperfoco em livros e adoro ler. Isso me ajudou muito a trabalhar a minha inteligência, a minha percepção de mundo. Assim como eu reconheço os meus defeitos, assim como eu reconheço várias coisas negativas que tem em mim, mas eu também reconheço as coisas maravilhosas que tem. E eu gosto de falar da inteligência porque, para mim, é o meu valor maior. Isso fala sobre mim, não é nem sobre o outro. Inteligência, para mim, é uma coisa importante.
Então, valorizem o que é importante para vocês. E trabalhem o que é importante para vocês. E não tenham medo de serem deixadas para trás. Ou de serem deixadas no caminho de alguém. Ou de deixar pessoas pelo caminho de vocês. Aprendam que uma relação, para ela ter valor, ela também vai ter finitude. Todas as nossas relações no mundo vão acabar. Todas. Sem exceção. Se não com o distanciamento por algum motivo, com a morte. Ninguém vai se relacionar para sempre. E ao longo da vida, várias pessoas vão ficar no caminho. Só tem uma pessoa que você não consegue deixar no caminho. A única pessoa que não tem como você deixar do caminho é você. Tirando isso, todo o resto, seja filho, neto, cachorro, papagaio, periquito, dá pra deixar no caminho, se aquilo não fizer sentido. E não tô falando pra vocês abandonar a família de vocês, não, tá? Mas é a questão de eu preciso entender que eu não posso precisar do outro para ser feliz. Eu não posso precisar do outro para ter significado. Para minha vida fazer sentido. Até porque isso bota um peso gigante no outro também. O outro vira o centro da sua vida. Quantas mulheres entram em depressão quando os filhos vão embora de casa? Quantos casamentos acabam quando os filhos vão embora de casa? Quantos casamentos acabam quando os filhos chegam? O primeiro ano do primeiro filho é um momento de caos no casamento de alguém, de todo mundo. A taxa de divórcio após o primeiro ano, após não, né? Durante o primeiro ano da chegada do primeiro filho é altíssima. Por quê? Porque aquela pessoa vira o centro da vida e tudo gira ao redor dela. E aí todo o resto fica disfuncional. A minha vida precisa fazer sentido por mim mesma. Por que que é muito comum parceiros que passam a vida inteira juntos, quando um morre, o outro morre muito próximo? A vida não tem sentido para aquela pessoa mais. E isso causa efeitos psicológicos e emocionais muito intensos. Então, se eu tenho tanto medo desse abandono, de ficar sozinha, o quanto que isso vai trazer efeitos a longo prazo, isso vai trazer efeitos de dependência mesmo das outras pessoas. E desconexão comigo. Porque eu não sei quem eu sou. Eu sou a partir do outro. E a partir disso, eu não mereço. Eu não mereço ter aquele momento para mim, eu não mereço ter um momento de felicidade. Tem alguém que tá aí que eu não vou contar quem é. Outro dia a gente tava conversando e falando assim: eu nunca tenho tempo para ir pra academia, mas eu levo meu filho todo dia. Mas eu nunca tenho tempo para ir. Mas todo dia eu levo meu pequeno. Para ele eu tenho tempo. Para a rotina dele eu tenho tempo. Para mim não. Para o cuidado com ele dá tempo. Para mim não. Por quê? Porque eu não mereço meu esforço. Eu não mereço o esforço que eu preciso fazer. Eu não mereço deixar o outro de lado. Eu não mereço o meu próprio dinheiro. Quantas mulheres trabalham, 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 mas não fazem por elas? Para mim é caro demais. Não, tem que pagar as contas primeiro, tem que fazer primeiro da casa. Mas aí o filho precisa da calça, você tem o dinheiro. Precisa de um sapato, você tem o dinheiro. Mas nunca tem tempo nem dinheiro para si. Não, pera, deixa eu fazer minha unha aqui em casa mesmo, mesmo que eu não gosto do efeito, para economizar. Primeira coisa que eu vou cortar é o salão, porque para que que eu vou no salão se a gente tá apertado aqui financeiramente? Mas o filho não sai do futebol. O marido não deixa de ir no bar. E tudo isso gera na gente a sensação de o esforço para mim, ele não é válido.
Eu tô na base das minhas necessidades. E isso ensina para o outro também a fazer a mesma coisa. Se eu não mostro para o outro que eu sou importante, que eu tenho espaço na minha vida, vocês acham mesmo que o outro vai aprender a dar espaço para vocês? Se eu não valorizo quem eu sou, você acha mesmo que o outro vai valorizar? Nesse momento, eu sempre gosto de pontuar uma coisa: ninguém, ninguém no mundo te trata pior do que você mesmo. Ninguém. A pior pessoa, o pior tratamento que você recebe na vida vem de você. Aí você pode falar assim, Bruna, mas como assim? Tem aquela pessoa que é grossa, que é estúpida comigo, aquela pessoa que me bate, que me desrespeita. Ela só faz isso porque você permite. Não que você seja culpada, mas você é responsável se a pessoa tá fazendo isso com você. Porque se você não permite, a pessoa até vai fazer uma vez. E lembra? Ela vai sair da sua vida. Você vai tirar aquela pessoa da sua vida. Ela não vai mais caber na sua vida. E acreditem, eu sei que é difícil. Eu sei que é muito difícil. É difícil se afastar de quem a gente ama. Especialmente se sentindo culpada por amar uma pessoa que te faz mal. É difícil, mas é uma escolha básica. É entre você e o outro. E eu sempre vou escolher a mim. Não importa quem é o outro. A pessoa mais importante da minha vida sou eu. Se eu tiver que escolher entre eu e qualquer outra pessoa, eu escolho eu. E sem culpa, sem peso na consciência. A Soraya falou, né, que é pastora. E eu gosto muito de usar as nossas referências cristãs para algumas reflexões e reinterpretações. E nesse momento eu gosto muito de usar o primeiro mandamento, que é amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso foi ensinado pra gente com a gente colocando o próximo em primeiro lugar. Mas o mandamento é amar o próximo como a ti. Então, o ponto de referência sou eu. Eu não posso fazer para o outro aquilo que eu não faria para mim. O amor maior que existe, segundo o mandamento, é primeiro Deus, depois eu. E o amor ao próximo, ele vai vir aqui, ó, chegando no equilíbrio, nunca acima. Eu não posso amar o outro mais do que eu amo a mim mesmo. E é amar como eu amo a mim, não é amar como eu amo meu filho, meu cachorro, meu papagaio, meu marido. Não, é como eu amo a mim. E quantas de vocês estão amando o outro como vocês amam você? Já pensou se vocês fossem tratar os outros como vocês tratam vocês? Já pensou se vocês fossem fazer pro outro só o que vocês fazem pra vocês? Se vocês fizessem pros seus filhos só o que vocês fazem pra vocês, como é que seria? O negócio estaria bom por aí? Se eu fosse fazer nos meus relacionamentos só o que eu faço pra mim, como é que ficaria essa relação? E é sobre entender essas crenças, de que eu preciso doar o tempo inteiro, de que eu preciso dar, e só assim a minha vida faz sentido. Eu dou muito. Eu sou uma pessoa que adora ajudar o outro, desde que não ultrapasse o que eu faço por mim mesma e que eu possa ajudar o outro. Isso não é egoísmo. Isso é entender limite. Isso é entender propósito. O propósito da minha vida é ter uma vida, é garantir a vida da Bruna. É a minha vida. E eu tento ensinar para meus pequenos exatamente isso. Eles precisam ser a pessoa mais importante da vida deles. Eles precisam cuidar deles, eles precisam ser responsáveis por eles. Eles precisam ter o direito aos sentimentos deles, ao foco neles. E com isso eles precisam entender que eles não são o foco da minha vida. Pode ser que em alguns momentos ali eu foque neles, mas não a vida inteira.
Isso não me torna uma pessoa ruim, uma mãe ruim, uma tia ruim. Não, me torna uma pessoa funcional, uma pessoa que se governa, uma pessoa que sabe se direcionar e que tem espaço na própria vida. A minha vida é minha, eu só consigo viver ela, não consigo viver a vida dos outros. E se eu viver a do outro, eu não consigo viver a minha. Só dá pra gente viver uma. E o outro que vive a vida dele, eu vou viver a minha. E quando a gente começa a entender isso, a gente vira a chave. A gente para de pedir permissão para existir, que é exatamente isso. Eu sou eu. Tem gente que ama, tem gente que detesta. Isso fala sobre a pessoa, isso não fala sobre mim. Eu sou isso aqui, uma pessoa esquisita, engraçada, leve, divertida, que não tem muita bateria social, mas que eu não vou justificar quem eu sou. Eu sou isso. E eu tenho crenças de abandono, até pelo meu histórico de vida. A grande maioria de nós vamos ter. Sortudo é quem não tem, gente. Eu quero ser escolhida. Eu também tenho as características dessa Alice. A questão é, a gente aprende a trabalhar isso na gente mesmo. Porque aí eu defino limites, e se vocês forem observar, o primeiro passo, o mais difícil, eu vou só colocar os pontos para vocês. Definir limite, escolher onde está, governar silêncios e presença, ocupar espaço sem explicação e viver sem pedir licença. A virada de chave, ela realmente acontece, não é quando você faz isso com o outro, é quando você faz isso com você mesmo. Eu cresci, eu lembro que na adolescência eu tinha um medo absurdo. Eu tinha um medo gigante. E não era de não ser amada. Eu tinha um medo de não amar. Eu cresci a minha adolescência, eu fui muito solitária na adolescência. Por algumas questões de personalidade, algumas coisas que eu descobri depois eu consegui ressignificar. E aí, quando eu entendi quem eu era, e eu parei de tentar ser aquilo que eu achava que ia agradar, eu passei a me conectar de verdade com as pessoas, especialmente com as mulheres. Eu odiava mulheres. Eu passei minha infância e adolescência odiando mulheres. Eu odiava ser mulher. Meu sonho de criança era ser homem. Eu não era transexual, mas eu queria ser homem. Meu sonho de criança, eu achava que ser homem era muito mais legal. Eu continuo achando que ser homem é muito mais legal, gente. É muito mais fácil. Mas quando eu comecei a entender de onde vinha esse ranço de mulher que eu tinha, essa dificuldade que eu tinha, eu descobri que, na verdade, eu queria lutar pelas mulheres. Porque a verdade é que eu me sentia sem voz e desconectada e presa a um estereótipo, a um desenho de como uma mulher deveria ser. E o ponto era, eu não me sentia mulher porque eu não me sentia dentro desse padrão de que as mulheres deveriam ser. O sonho da minha mãe era ter uma princesa, ver a Fiona do Shrek, entendeu? Então, assim, não era a expectativa dela, eu não tô falando isso pra culpar ela, mas ela tentou, de todas as formas, que eu virasse a princesinha. Eu falei com vocês lá atrás, eu sou desajeitada, eu não sei ser princesa, eu sou estabanada, eu sou expansiva. Não é quem eu sou. E eu passei tanto tempo tentando me encaixar numa caixinha quadradinha de quem eu deveria ser, que eu me desconectei de mim e que eu ficava o tempo inteiro tentando provar para as pessoas que eu merecia ser amada, que eu merecia ser escolhida, que eu merecia ser uma amiga, que eu queria, que eu podia ser uma amiga, porque eu era muito solitária. Mas ninguém se conectava comigo, ou quase ninguém se conectava comigo, porque não era. Quando eu passei a ser eu lembro que teve uma fase da minha vida que foi muito importante, muito legal, em que a gente brincava que eu era a Suíça. Eu participava de um grupo que tinha mais ou menos umas 200 pessoas e a grande maioria tinha conflito com alguém. Eu era a Suíça, não tinha conflito com ninguém. Eu transitava pelos grupos de todo mundo. E foi a fase em que eu descobri o prazer de ser eu. Alguém que é esquisito, que media conflitos, que gosta de se meter, que fala.
às vezes até inapropriadamente soltam umas coisinhas aí, gente. Meu diagnóstico me dá atestado ali que de vez em quando eu sou inapropriada mesmo. Né? Eu não percebo algumas nuances e às vezes eu falo algumas coisas e o que me resta é quando eu entendo pedir desculpa, fingir demência. Mas essa sou eu. A pessoa que vai soltar uma palavra esquisita que ninguém entende, porque eu gosto disso. Às vezes vai falar uma coisa ali, meus sobrinhos olham pra mim e falam assim: o que que você falou? Não entendi. Ontem minha prima tava falando comigo que eu, com 5 anos de idade, ela me achava insuportável, porque eu chegava com um discurso que ninguém entendia o que eu tava falando. Para conversar comigo com 5 anos de idade, tinha que usar um dicionário. Então, isso é meu, não é. Aí as pessoas chegam e falam assim: ah, você é arrogante, você só quer mostrar que você sabe. Não, isso é um direito seu de pensar isso. Mas isso fala sobre você, isso não fala sobre mim. Eu sou a pessoa que vai soltar um serendipidade no meio da conversa e não vai notar que soltou. Porque eu quero mostrar que eu sei a palavra, porque eu quero mostrar que eu sei falar rebuscado. Não, porque essa sou eu. E esse é um exemplo ridículo, mas que mostra o quanto às vezes a gente tem dificuldade em aceitar quem a gente é, porque o outro vai interpretar de um jeito errado. Eu sei que tem um monte de gente que me acha arrogante. Tem um monte de gente que me acha chata pra caramba. Tem um monte de gente que não gosta de mim. Mas essas pessoas não precisam fazer parte da minha vida. Essas pessoas não precisam estar na minha vida. Só que eu precisei entender quem eu sou. E a partir disso, validar quem eu sou. Eu sou essa pessoa. Então, olhe para você e se pergunte quem é você. Terão pessoas que vão te amar e te odiar pelo mesmo motivo, por ser você. O ponto é, você vai escolher jogar no time dos que te amam ou dos que te odeiam. Dos que acham que você é prática ou dos que acham que você é arrogante. Porque o ponto, a virada de chave, ela realmente acontece, não é quando você muda seu posicionamento para o outro. É quando você muda seu posicionamento para você. Eu sempre dizia, eu sou uma pessoa chata. Eu não sou chata. Eu sou diferente. Eu não sou uma pessoa que se mistura no meio do bolo. Eu parei de ser chata, percebe? Na minha visão, pro resto do mundo, pouco me importa. Mas eu deixei de ser chata. Hoje eu sou diferente. Eu sou a diferentona. Eu sou a pessoa que vai chegar num lugar e acreditem, eu não vou sair daquele lugar sem alguém me conhecer. Que eu vou falar pra caramba, eu vou me meter no meio, eu vou dar opinião. Eu não entro e saio calada, porque é meu. Teve um evento aí que eu fui com a Gleice que eu fiquei assim, gente. Não, acho que a Gleice não foi, não. Esse a Gleice não foi, não. Mas que eu fui, que eu falei assim, gente, eu falei mais do que as apresentadoras, eu falei mais do que as meninas que foram lá pra apresentar o negócio. Depois eu fiquei assim, ah, mas fazer o quê? Essa sou eu. Eu sou a pessoa que vai dar pitaco. Minha cabeça fica aqui pipocando informação. Ah, Bruna, e não tô dizendo, gente, que a gente não precisa adaptar, tá? Eu aprendi a adaptar isso um pouquinho e diminuir, tá? Acreditem se quiser, eu diminuí já. Eu falava muito mais, eu era bem mais inconveniente. Eu aprendi a diminuir, eu trabalhei isso, porque também tem umas outras questões aí que a gente precisa entender que não é simplesmente ser quem eu sou, pronto e acabou. A gente faz algumas adaptações. Só que eu não posso mudar completamente quem eu sou. E eu sou a pessoa que vai dar pitaco, que vai opinar, até do que eu não sei, eu dou opinião. E aí eu não preciso ficar explicando quem eu sou. Essa sou eu. E gera coerência. Nada desconecta mais do que incoerência. Sabe aquela pessoa que você fala assim, eu não sei porquê, mas eu não gosto dessa pessoa. Tem alguma coisa nessa pessoa que eu não gosto. Eu não consigo dizer o que que é. Nós aqui mineiros, né? Meu santo não bate com essa pessoa. Se a gente for analisar, tem alguma coisa nela que não é coerente aos meus olhos. Essa pessoa é incoerente. Se eu for
e eu tô usando eu de referência, gente, porque eu tenho a minha vida. Se eu for no lugar e eu tentar ser sociável demais, no sentido de tentar conversar com todo mundo, aquilo me exaure. Deixa eu achar um exemplo melhor. Se eu for a pessoa que eu tentar ficar quieta demais, tá tendo uma apresentação, tá tendo uma roda de conversa, eu tentar ficar calada demais, é uma incoerência. Todo mundo vai notar que aquilo não tá encaixando. E aquilo, inconscientemente, porque o nosso cérebro é mais inteligente e esperto do que a gente, o cérebro das pessoas ao redor vão notar incoerências. E aí, isso gera afastamento. Muitas vezes, o que faz com que as pessoas te abandonem é porque as pessoas não conseguem se conectar com quem você é de verdade. Porque você é incoerente no seu comportamento. Soa falso. Eu não consigo explicar para vocês, mas a neurociência explica. O nosso cérebro detecta incoerências a quilômetros de distância. Lembra? Quando eu tentava ser o que o outro queria, o que eu achava que o outro queria, eu estava sozinha. Quando eu me permiti ser quem eu sou, e uma pessoa que eu achava que não tinha valor, que as pessoas não iam gostar, que não ia fazer sentido, foi um boom de pessoas que gostavam de mim. E era a pessoa que eu achava que ninguém ia gostar. Mas por quê? Porque eu passei a ser coerente. Coerência faz diferença. Eu preciso ter um comportamento, uma fala, uma essência coerente com quem eu sou. Quando a gente fala sobre ser quem eu sou, é sobre isso, é coerência. Se você me vê na rua, você não vai ver diferença do que está aqui. Se você me vê num evento, é a mesma Bruna. Tá vendo? Um dia eu tô mais animada, um dia eu tô mais borocochô, mas a essência é a mesma, porque é coerência. Essa é quem eu sou. E quantas vezes a gente fica colocando máscaras porque eu quero que o outro goste de mim, eu quero que o outro me valide, eu quero ser legal, eu quero ser amada. E o que acontece é o inverso, porque isso gera distanciamento, porque aí não é você, é o outro. É sobre um personagem que você inventa pro outro. E fica aquela cena de novela, sabe? Mexicana, que você olha e fala assim, ah, tá legal o entretenimento, mas ô falsidade, isso nunca ia acontecer. Aquela cena assim, bem Maria do Bairro, que você fala assim, gente, de onde que eles tiram esse roteiro? Isso nunca acontece na vida real. E a sua vida vira uma novela mexicana para quem tá assistindo. Entretenimento, às vezes legal, mas não gera conexão. Ninguém se sente conectado com a Maria do Bairro. Todo mundo gosta, assim, né? Uma boa parte das pessoas, principalmente no Brasil, gosta pra caramba daquilo, mas é entretenimento. Aquilo não gera aquela sensação de, nossa, eu realmente já vivi isso. Porque conexão, ela é construída dessa maneira. Coerência e imperfeições. As melhores conexões que você tem na vida foram construídas em momentos de imperfeição. Não foram nos momentos em que deu tudo certo. Não foram nos momentos em que a sua vida estava maravilhosa. Foram nos momentos que deu muita coisa errada. Lá no comecinho eu falei aqui, né? Que eu tenho um carinho, um afeto muito especial pela Gleice. Que foi alguém que, em um momento que eu literalmente estava dando um surto, mandei uma mensagem no grupo que a gente faz parte, falei, socorro! Ela veio, me acolheu, a gente conversou. E não foi no momento que eu falei assim, nossa, olha como eu sou incrível, como eu sou maravilhosa. Não, foi no momento do, cara, eu não tô aguentando, o que que eu faço? E isso gerou uma conexão muito legal. E quantas vezes a gente tenta se conectar com as pessoas, não, olha como eu sou incrível, maravilhosa, olha como eu sou perfeita, olha como eu sei fazer as coisas. Isso não conecta. Isso não gera conexão, isso não gera validação, isso não gera aprovação. Isso gera distanciamento. Então, a gente precisa entender que as nossas imperfeições, elas também fazem parte de quem a gente é. Elas também nos ajudam a nos conectar com o outro. E elas também podem aparecer. A gente não precisa ter medo de ser imperfeita. Inclusive, todo mundo é imperfeito, de maneiras maravilhosas, incríveis, que se conectam.
Por que tanto medo? E eu separei algumas frases, e uma que eu fui numa palestra nessa semana que eu achei sensacional, que eu achei que tinha tudo a ver com isso. Que, inclusive, eu vou ir pelo caminho contrário. Gratidão tem prazo de validade. Eu achei isso, assim, um insight sensacional. Gratidão tem prazo de validade. Quantas vezes a gente também traz essa ideia de que porque alguém fez algo pela gente, alguém nos ajudou, alguém foi muito legal com a gente precisa ser grato. Eu devo muita coisa para ele. Mineiro tem muita essa mania, né? Eu devo muito para fulano. Eu devo muita obrigação para fulano. Deve nada, não, meu filho. E tem prazo de validade. E outra, não é porque alguém fez uma coisa para você que você deve sua vida para aquela pessoa. E não existe limite de pagamento. A gente precisa parar de achar que gratidão é nota promissória em branco. Gratidão é sentimento, não é dívida. Eu sou muito grata. Nem por isso, Gleice, eu vou te mandar um Pix aí, tá? Não é isso. E a gente trata gratidão como nota promissória em branco. Se alguém fez algo pra mim, eu não posso nunca dizer não pra essa pessoa. E eu vou ficando ali, ó, né? Ou então tem um outro também que ele aparece mais sutil. Mas meu marido faz tanta coisa pra mim, como é que eu vou reclamar daquela coisinha pequena que ele não faz? Meus filhos são tão incríveis, como é que eu vou dizer alguma coisa sobre eles não fazerem aquilo? Quantas vezes a gente vai forçando isso, né? Porque se eu me sinto grata, é uma nota promissória em branco. Mas ninguém te manda a nota promissória em branco, não. Então, gratidão tem prazo de validade. Eu posso ser grata pela pessoa, mas isso não quer dizer que eu devo a ela alguma coisa. Eu não emito nota promissória em branco pra ninguém. Inclusive, nota promissória é muito cringe, né? Mas tudo bem. E quem aceita migalhas morre de fome emocional no banquete da própria vida. Lembra lá da mulher exigente? Gente, não tenham medo de ser exigentes. Sejam exigentes. O mundo é exigente. As outras pessoas são exigentes. Pensem em vocês aí. As pessoas das quais vocês estão na vida delas, elas aceitam que vier de vocês? Homens. Você já parou para perceber o tanto que é homem exigente? Pessoal, eu tava vendo um vídeo aqui agora há pouco. Como fazer homem e como fazer mulher feliz. E eles colocam como se fazer homem feliz fosse muito fácil. Mas dá um pouquinho de responsabilidade para eles, para você ver se eles ficam felizes. É fácil fazer eles felizes se a gente fizer tudo para eles. Mas não faz não pra você ver. Como é que é difícil fazer um homem feliz? A facilidade de fazer um homem feliz, como eles colocam, né? Não precisa de muita coisa para um homem ser feliz. Ele só não precisa fazer muita coisa mesmo. Eu também vou ser muito feliz se eu tiver alguém para fazer as coisas para mim. Você só precisar me preocupar ali em duas ou três tarefinhas e tá tudo certo. Então, não tenham medo de ser exigente. Ser exigente não é o problema. O problema é tentar tirar leite de pedra. Ser exigente no lugar errado, aí é problemático. E competência é o que você entrega, mas autoridade é como você ocupa o espaço. O que eu entrego, isso fala sobre o trabalho. Quem eu sou fala sobre a minha autoridade. Eu vi aqui que está repetido, né? Então, essas foram frases que eu quis trazer para vocês exatamente para trazer essa reflexão de o que vocês estão aceitando na vida de vocês. E como que a gente traz essas crenças de que eu preciso aceitar? Eu preciso dar conta, eu preciso fazer, eu preciso servir o outro. E eu não preciso fazer nada disso. O que que eu escolho para minha vida? O que que eu vou trazer para minha vida?
E com isso, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o Clube das Ex-Exaustas, que é o grupo terapêutico que eu estou abrindo. Essa foi uma aula dentro do pilar da autoestima, que é um grupo estratégico para mulheres que decidiram mudar, parar de sobreviver. E não é para ser um grupo de apoio, é para ser aceleração de soberania, é para a gente acelerar o nosso processo. Eu sou prática, gente. A gente está lá para resolver problema, não é para ficar falando e reclamando, não. Tudo bem reclamar, tudo bem falar sobre o problema, mas com foco em a gente precisa resolver. Como é que a gente resolve? A estrutura do grupo ela é toda nesse sentido. Quem faz terapia comigo sabe que é tiro, porrada e bomba. E a gente trabalha três pilares. Um, que a gente viu aqui, que é a autoestima soberana, que é exatamente a gente entender quem a gente é, valorizar quem a gente é, reconhecer as nossas crenças, ressignificar, reestruturar nosso senso de valor também. A arquitetura de acordos. A partir de quem eu sou, como que eu coloco limite sem culpa e como eu me posiciono para o outro. Porque às vezes a forma como eu falo, ela vai mudar o resultado. E o resgate do prazer. E quando a gente fala aqui em prazer, não é só prazer sexual. A gente está falando sobre prazer de vida. Porque quando a gente está cansado, quando a gente está exausto, a gente perde o sabor da vida. A vida fica sem graça. Fica comida, gosto de comida de hospital, né? É aquilo que é só para sobreviver. A gente para de viver. E é essa a ideia. Eu preciso resgatar esse prazer de vida, de ser quem eu sou, de me sentir feliz. Mesmo no momento que eu estou exausta, eu sei que eu tenho um propósito. E eu sinto que eu posso, que eu tenho direito de gozar a vida, de aproveitar a vida em todos os sentidos dessa palavra. E aí a gente tem acompanhamento pelo WhatsApp. Então a gente tem um grupo lá para você mandar também o que você precisar, as suas dúvidas. Encontros ao vivo que vão ser toda segunda, 9 horas da noite. Então a gente se encontra toda segunda à noite, que é para já organizar a semana. E a gente tem bônus, que a gente está com as últimas vagas de consultoria de imagem, um encontro de consultoria de imagem. Acho que ainda tem 3 ou 4 vagas. E a gente vai ter umas aulas extras também, como a consteladora, que é para entender essa coisa de onde a gente veio, também interfere em quem somos. Como que essas crenças, elas também estão pautadas lá atrás, nas nossas relações familiares. Tem uma fotógrafa também que vai vir dar dicas e orientações sobre como é esse olhar que a gente traz para a gente mesmo. Porque quantas vezes a gente mudando nosso olhar, a gente vai conseguir entender algumas coisas e nos vermos sobre uma outra lente, uma outra perspectiva. E o trono está pronto para você tomar posse. Ele é seu. Independente de ser comigo, de ser no grupo terapêutico, de ser na sua vida, a sua vida é sua. Você precisa assumir a responsabilidade por ser a governante da sua vida. Quais são as escolhas que você vai fazer para você mesma, para sua vida, daqui para frente? E sem olhar para trás. Olhar para trás é tipo, eu acho que todo mundo que tá aqui é 30 a mais, né? Então eu posso dar essa referência. É tipo a Barça. A Barça era uma coleção de uns 30, 40 livros. Ninguém saía com a Barça de casa. Mas quando eu precisava, eu ia lá e consultava aquilo que eu precisava, buscava informação. Passado é isso. Eu vou lá, busco a informação, mas eu deixo lá na estante. Eu não preciso ficar carregando meu passado comigo. Isso que é a essência do perdão. Meninas, era isso que eu tinha para entregar para vocês.